Estou desde cedo aqui, como diz a minha amiga Pia Manfroni, me debatendo e não está nada fácil. Bom dia, meus amores. Tudo bom? Dedé, Gladys. Bom dia! Bom dia! Olha, fascinando, que delícia! Bom dia, meus queridos. Mais uma semana cheia de possibilidades, cheia de oportunidades. E aqui estamos nós para fortalecer a vontade, a boa vontade de que dê tudo certo. Mas o que é dar tudo certo, né? A gente sabe tão pouco sobre isso. O que é dar tudo certo? Sério. Às vezes a gente pensa que alguma coisa é muito ruim para a vida da gente e, no entanto, não é. Aquilo é um livramento. E você pensou que fosse uma coisa muito ruim e quando você vai ver um pouco mais à frente é um livramento. Vou contar uma historinha hoje, já, olha, eu estou cheia de história, de contos indianos, de contos zens, olha, estou muito espiritualizada. Como é que está o som para você? Está muito barulhento? Porque eu percebi que o barulho do ar-condicionado estava muito forte, me deu uma incomodada. E aí eu resolvi não ligar o ar-condicionado, mas abrir a janela. E eu moro numa avenida, então fica muito barulho. Então avisa para mim, se tiver muito barulho, avisa aí para mim, gente. Bom dia, Estelita. Então eu quero contar para vocês hoje uma história sobre essa dúvida que nos acompanha, né? Do que é bom e do que não é bom. Do que a gente fica achando, nossa, mas eu não tenho sorte, tudo que acontece na minha vida é ruim. Então a história é a seguinte: um sábio que acompanhava um grande rei, um rei muito bem-sucedido, muito próspero, tinha a máxima de dizer sempre o seguinte, que era: tudo que acontece de ruim é para o bem. E o rei acreditava piamente nesse sábio. E realmente todas as coisas iam demonstrando que era isso. Esse rei tinha um filho, um príncipe, que ficava bem irritado com isso. Dizia assim: ai, gente, que coisa chata, que coisa mais demagógica, que coisa mais acomodada, né? De você achar que tudo que é ruim acontece para o bem. Que homem chato, o dia que eu for rei, eu vou acabar com ele. Não quero ele perto de mim, quero ele bem longe, não quero ele me ajudando. E aí a vida foi seguindo e ele continuando. Tudo que acontece de ruim é para uma coisa melhor. E aí o pai, o rei, faleceu e o príncipe assumiu o reino. E aí a primeira coisa que ele pensou, ele falou: agora que eu me livro do otimista chato. E aí ele preparou, falou com os guardas dele, falou: é hoje, vamos armar uma caçada, vamos sair à noite para caçar, e no meio dessa caçada a gente acaba com esse chatonito. Bem, lá foram eles para tal caçada, e no meio da caçada, o rei, o ex-príncipe, que agora era rei, estava cavalgando no escuro, bateu com a cabeça e caiu do cavalo. Não foi nada grave, mas ele fez um talho na cabeça. Ele falou: nossa, como aconteceu isso comigo? Meu Deus, uma dor danada, muito sangue e tal. Ficou com um elástico na cabeça. Adivinha o que o sábio falou? Pô, meu rei, tudo que é ruim
Tudo que acontece de ruim é para trazer alguma coisa boa. Aí ele falou, deu. Eu estou aqui todo estrupiado, com um corte na cabeça. Guardas, peguem esse homem, cavem um buraco e joguem, amarrem e joguem ele dentro e deixem os abutres fazerem o trabalho deles. Ele não falou nada, foi amarrado, foi jogado dentro do buraco e a caçada continuou. Lá pelas tantas, no meio da caçada, eles foram surpreendidos por uma emboscada. Um grupo cercou e sequestraram o rei. E era um grupo que fazia sacrifícios, que ofereciam vidas humanas em sacrifícios a deuses. E pegaram o rei e iam oferecer. Ele seria a oferenda humana naquela noite para aquela seita, né, para aquele momento. Lá foi o rei, falou, meu Deus, que cena triste a minha acabar dessa forma. Na hora que eles colocaram o rei nesse lugar sagrado, perceberam que ele estava ferido. E aí ele falou, não pode ser ele. Não pode ser ele porque ele está ferido e tem que ser uma pessoa sem nenhum ferimento, sem nenhuma ferida. Dispensa, não pode ser ele. E dispensaram o rei. Quando dispensaram ele, ele falou, meu Deus, o meu sábio, guardas, procurem onde vocês colocaram ele, tirem ele de lá, porque eu preciso muito agradecer a ele o que aconteceu agora, pelo amor de Deus. E ele foram lá, acharam o sábio dentro lá do buraco, todo amarrado, tiraram ele de lá. Ele falou, olha, me desculpe, nunca mais eu vou duvidar do que você falou. Você realmente tinha toda a razão, aconteceu isso, contou a história para ele. E falou, estou muito agradecido. Mas a propósito, esse grupo não passou por você e não te levou por quê? Porque era caminho deles. Porque eles não me viram porque eu estava amarrado dentro de um buraco escondido. Oi? Ou seja, tudo que acontece de ruim tem alguma coisa boa que vem por trás. Olha isso, até o sábio só foi amarrado e colocado dentro daquele lugar para que não servisse como oferenda naquela seita. Gente, tudo na nossa vida está relacionado ao que nós acreditamos e ao significado que a gente dá para as coisas. Não estou querendo aqui fazer uma ode apoliana, né, de dizer, não é que tudo que aconteça seja para o bem, não. A moral da história é a seguinte: você tem a possibilidade de olhar para tudo que acontece na sua vida, tirando a morte, tudo que acontece na sua vida pode realmente ser alguma coisa que te traga algum benefício. Tudo depende de como você lida com as adversidades da vida. Que chance você dá para a vida te retornar alguma coisa? Eu sempre dou o exemplo do Fernando Fernandes, que era um ex-Big Brother, badaladeiro, zoleiro, que vivia na night e tudo mais, e sofreu um acidente de carro, ficou paraplégico, e depois disso se tornou um atleta paralímpico muito bem sucedido. E a mãe dele diz que o filho dela nasceu a partir do momento que ficou paraplégico. Olhem que coisa, assim, tudo para desistir da vida, querer morrer. Um homem lindo, continua lindo, lindíssimo, mas pensando em não ter metade do seu corpo, sentir metade do seu corpo. O que uma pessoa pensa num momento desse sobre a vida, né? E, no entanto, ele se transformou em um grande atleta, em um homem muito melhor. Então, a moral da história de hoje é pensar exatamente
nesses recados que a vida nos dá. E se você parar e começar a perceber o que realmente acontece depois de uma coisa que parece muito ruim, por exemplo, um emprego que você perde, uma pessoa te demite, se você não é feliz naquele emprego, ou até é feliz, e de repente você é demitido. E você precisa dar conta da sua vida ou procurar outro trabalho, e aí você encontra um grande trabalho ou um trabalho que se alinhe muito mais a quem você é, ao seu propósito de vida. Ou você está no meio de uma pandemia e precisa se reinventar e vai procurar alguma nova coisa que tem a ver com o que você realmente é para fazer e descobre de novo, mais uma vez, como eu falei, alguma coisa que se alinha ao seu propósito. Ou, como eu, você nasce uma pessoa absolutamente desorganizada e vai procurar... Menina, tem uma formiga aqui atracada em mim. Só pode ser alguma coisa boa que vai me acontecer. Ó, você é uma pessoa como eu, que era desorganizada, e passou e pensou que nunca poderia trabalhar com alguma coisa que dependesse de organização. E aí, como eu, ao contrário, você vai buscar ajuda para melhorar aquilo que te atrapalha e descobre uma coisa que você ama fazer. Você é tímida demais, morre de vergonha, mas gostaria de falar para as pessoas sobre a sua vida, sobre o que já aconteceu com você, pensando em ajudar outras pessoas a fazer com que inspirar as pessoas, mas você tem vergonha porque você é tímida e nunca vem na frente de uma câmera ou na frente de um púlpito, né, na frente de uma plateia para falar sobre as suas experiências, e um dia você se coloca, é obrigada a se colocar nesse lugar e é obrigada a falar, e aí você descobre que esse é o seu talento, um talento que veio da timidez. Os grandes atores são pessoas muito tímidas, a maioria dos que eu conheço. São pessoas tímidas, 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 que, no entanto, são grandes atores porque no palco eles transcendem. Então, pensem bem nessas coisas que estão acontecendo, essa coisa horrorosa que aconteceu e que está acontecendo com a gente, que é essa pandemia, nos fez entender quem são as pessoas que alinham, que estão alinhadas com o seu pensamento, que pensam como você, que não são egoístas, que pensam no outro antes de pensar em si próprio, porque se você não pensar no outro, você também não vai sobreviver, vai acabar voltando para você. E então eu acho que esse ponto fala muita coisa sobre o que a gente está vivendo hoje, né? No meio dessa pandemia, no meio dessa tristeza, no meio de tantas perdas. Para que isso, o que isso vai impactar, no que isso vai transformar a vida da gente, o que isso pode melhorar a vida da gente. Mas também tem uma coisa, o que você tem feito para que a sua vida melhore? Que ações você tem tomado, além de reclamar de tudo de ruim que acontece? Porque se a sua postura é de reclamar o tempo inteiro das coisas que acontecem, meus amigos, eu sinto muito, mas o que vai sobrar para você é a mesma, sempre voltar ao mesmo lugar. Porque você sabe o que significa reclamar? E aí lá vou eu lá na origem das palavras que eu amo, que é reclamar significa clamar 2 vezes. Então, toda vez que acontece alguma coisa ruim com você e você reclama, você está reforçando
o que aconteceu de ruim. E quando você clama de novo, provavelmente essa ação voltará a acontecer muitas e muitas e muitas vezes. Então, a gente precisa parar de reclamar do que é ruim, das coisas que a gente pensa que é ruim na vida da gente. Olha, tem uma coisa de perder voo, né? A pessoa, uma vez um grande amigo meu, o Melo da arte, grande parceiro, uma pessoa que se tornou um grande amigo, meu ombro, eu também sou o ombro dele, uma pessoa que eu sei que eu posso contar, daquelas que, anjos que acontecem na vida da gente. Então, uma vez ele falou para mim, ele é uma pessoa que nunca se atrasa, que sempre cumpre com os seus horários, e ele estava no Japão e precisava ir para uma outra cidade, e teve uma nevasca. Apesar dele ter saído de casa na hora, ele não conseguiu chegar no aeroporto e ele perdeu o avião. E ele ficou muito chateado, porque ele só teria... Só um pouquinho, minha gente. Voltamos. Como é que está aqui no YouTube? Aqui no YouTube está tudo certo? Me deem uma luz, porque deu uma queda aqui no meu... Mas eu voltei, né? Tá tudo certo. Mas deixa eu terminar de contar a história do Melo. E aí ele perdeu, e assim, ele perdeu um negócio, porque esse voo só teria, tipo, 10, 12 horas depois. Ele passou um dia no aeroporto. Gente, enquanto ele estava no aeroporto, começaram notícias e tal, ele vendo notícias, o avião que ele não pegou sofreu um acidente e caiu. Então, ele perdeu o negócio, ele perdeu a possibilidade de pegar aquele voo. E olha que nem tudo que é ruim, né? Foi uma coisa ruim que aconteceu por o bem. Então, quando a gente perde um voo, não é você se atrasar para perder o voo, não. Porque se atrasar é uma coisa muito chata, uma falta de respeito com as pessoas. O atraso é uma grande demonstração de egoísmo. Não tem graça. Mas isso, gente, bota coraçãozinho aqui que o tio gosta. O tio chamado algoritmo. Então, quando a gente fica botando coraçãozinho, mandando aviãozinho para todo mundo, e ó, ele adora, ele aumenta mais a visibilidade. E bota um monte de gente para ver a gente, sinal que as pessoas gostam. Então, bota coraçãozinho aí. Então, para de reclamar. Aconteceu alguma coisa, obviamente, alguma coisa que não seja gravíssima. Aconteceu? Aceita, resolve, procura uma solução, procura um outro caminho. Às vezes é o universo dando sinal que aquele não é o melhor caminho. O universo dá sinais para a gente, para a vida da gente. Então, aprendam a ler os sinais, parem de reclamar, lembrem desse conto. Aliás, eu estava ouvindo outro dia a minha musa, a professora Lúcia Helena Galvão, que, aliás, eu aconselho todos a seguirem, e ela estava falando sobre essa coisa de contar história, né? Que contar história é milenar, que os grandes mestres sempre pontuaram os seus ensinamentos com histórias. Olha que coisa interessante, né? As pessoas pensam que inventaram storytelling. Storytelling, botaram um nome lindo, storytelling, para vender coisas, né? Para passar mensagens, para se fazer entendido, e as pessoas fazem isso muito antes de Cristo. Que contar histórias faz com que você grave a moral da história, o que realmente precisa ser dito. Então, eu também, como não sou nenhuma... não estou fazendo nada de novo, nenhuma novidade, mas estou aqui humildemente dividindo com vocês as histórias que me fazem refletir. E, mais uma vez, eu repito,
eu falo sobre o que me faz refletir. E eu gostaria de saber o seguinte: o que você vai fazer hoje, dia 11 de janeiro de 2021, para mudar o que você vem reclamando? O que você pode fazer hoje? Mesmo que seja uma coisa que provoque algum sacrifício ou alguma dor nesse momento, que te pareça um sacrifício ou uma dor nesse momento, mas que lá na frente pode te ajudar. Hein? Responde aqui para mim. Pensa, reflita. A gente pode fazer coisas que nos tirem do lugar da reclamação, do lugar da clamação. Vamos clamar por aquilo que é bom, por aquilo que é próspero, por aquilo que é abundante, e parar de reclamar daquilo que é ruim, é chato. Então, bora lá? Bora fazer alguma coisa hoje, segunda-feira, galera, o melhor dia da semana. É um dia que a gente tem uma força, um fôlego, uma vontade de mudar. Estou falando isso desde ontem aqui no nosso Instagram da Casa Convida e repito para o YouTube. O que você pode fazer hoje, mesmo que não seja tranquilo, mesmo que você saiba que isso pode te gerar uma dor, que isso pode talvez seja pedir demissão do que você está fazendo, e se jogar para fazer uma outra coisa. Não estou dizendo para mim que todo mundo sai pedindo demissão, não. Mas o que você pode fazer hoje para começar essa transformação e parar de reclamar da vida que você está tendo hoje, meus amigos? Tá bom? Então, aguardo vocês amanhã com mais uma historinha para levar a mais uma reflexão para a gente transformar a vida em algo melhor. Para que todos os nossos dias sejam memoráveis e felizes, tá bom? Obrigada pela companhia. Meu abraço fraterno, meu beijinho e boa semana para você.